Algumas histórias foram enterradas por um motivo. Mas hoje, um novo arquivo será aberto. O tripé ressoou no chão de madeira com um barulho oco e final, mas o som foi engolido quase que instantaneamente pela quietude que se seguiu. Elias permaneceu imóvel, um animal apanhado nos faróis de um predador invisível. O feixe de sua lanterna de cabeça tremia, pintando arcos de luz frenéticos na escuridão, iluminando fragmentos de horror, um rasgo no papel de parede que parecia uma boca escancarada, um prego enferrujado na parede brilhando como um dente, os olhos de vidro de um retrato que pareciam piscar na luz instável. Ele forçou o ar para dentro e para fora de seus pulmões. O som era áspero, um fole quebrado. Não é real. Foi um truque da sua mente. O cérebro odeia o silêncio, então preenche o vazio. Um fantasma auditivo. É isso. Ele repetiu as palavras em sua cabeça, um mantra frágil contra a onda de pânico gelado que ameaçava afogá-lo. Mas a clareza daquele sussurro, a intimidade, não havia como racionalizar aquilo. Não era um som ouvido à distância, fora um som sentido, como se as próprias moléculas de ar ao redor de sua orelha tivessem conspirado para formar seu nome. Com um esforço hercúleo, ele se forçou a se mover. Um passo para trás, depois outro. Seus músculos estavam rígidos, contraídos. Ele se abaixou lentamente, sem desviar o olhar do corredor escuro, e recuperou o tripé, seus dedos frios e desajeitados envolvendo o metal gelado. A câmera ainda estava presa a ele, um olho de vidro impassível que registrara sua paralisia. Ele a ergueu como um escudo, apontando-a para a escuridão, e disparou o flash. A luz branca e ofuscante explodiu, aniquilando as sombras por uma fração de segundo. O corredor estava vazio. Outro flash. Vazio. Outro. Vazio. Apenas o corredor longo e reto, as portas fechadas, os retratos silenciosos. A normalidade da cena era quase mais enlouquecedora do que se algo estivesse lá. Ele se virou, costas contra a parede fria e úmida, e varreu o corredor na direção oposta, em direção à porta de madeira clara que ele estava prestes a abrir. Vazio. Ele estava sozinho. Ou o que quer que esteja aqui, não quer ser visto. O medo era uma coisa. A curiosidade era outra, uma doença mais profunda, mais insidiosa. Ele veio em busca de um mito, e o mito acabara de se apresentar. Recuar agora parecia uma traição, não apenas à sua expedição, mas a uma verdade primordial que acabara de roçar sua existência. Ele precisava de respostas, precisava entender a mecânica daquele lugar, a fonte daquela voz. Onde, em uma casa como esta, estariam os segredos? Onde a mente da família, seu cérebro, estaria localizado? A biblioteca ou o escritório do patriarca? Ele se afastou da porta misteriosa, deixando-a para depois. Agora, ele tinha um propósito renovado, uma caça ao conhecimento que era, na verdade, uma caça à sua própria sanidade. Ele voltou pelo corredor, seus passos agora mais deliberados, mais pesados. O medo ainda estava lá, um zumbido baixo sob sua pele, mas agora estava misturado com uma determinação sombria. Ele abriu a porta seguinte. O cheiro de papel velho e couro em decomposição o atingiu primeiro, um aroma seco e poeirento que falava de conhecimento esquecido. Era a biblioteca. Estantes de mogno escuro se erguiam do chão ao teto, curvando-se sob o peso de centenas de livros encadernados em couro. A maioria dos volumes estava coberta por uma camada espessa e cinzenta de poeira, mas alguns pareciam ter sido perturbados recentemente, com marcas mais claras no pó das prateleiras, como se tivessem sido removidos e recolocados. No centro da sala, uma grande mesa de carvalho estava coberta de papéis amarelados e mapas enrolados. Uma cadeira de espaldar alto estava posicionada em frente a ela, como se seu ocupante tivesse acabado de se levantar. Elias sentiu o ar ficar mais frio naquele ponto, um bolsão de gelo no ambiente estagnado. Ele passou a mão pelo ar e sentiu a queda de temperatura, real e inegável. Era aqui. Este era o coração da casa.
Ele se aproximou da mesa, o feixe de sua lanterna deslizando sobre caligrafia desbotada e selos de cera quebrados. Havia livros de contabilidade, registros de propriedades, mas o que lhe chamou a atenção foi uma pilha de jornais locais amarrados com um barbante apodrecido. O Arauto do Vale, datado de 1888 a 1892. Com cuidado, ele desfez o nó e o barbante se desintegrou em pó entre seus dedos. Ele abriu o primeiro jornal. As páginas estavam quebradiças como folhas secas e o cheiro de celulose em decomposição encheu suas narinas. Ele começou a ler, passando os olhos pelas notícias de colheitas, política local, anúncios de tônicos milagrosos, e então ele encontrou uma pequena nota na seção de ocorrências, datada de junho de 1890, lenhador local desaparecido. O nome era Arthur Penhaligon, visto pela última vez perto da propriedade dos Blackwood. A nota mencionava que Arthur havia dito a amigos no bar que ouvia coisas estranhas vindas da floresta ao redor da mansão. Sussurros no vento que pareciam chamar por ele. Elias sentiu um arrepio elétrico percorrer sua espinha. Ele continuou a folhear os jornais, agora com uma urgência febril. Meses depois, outra história. Uma jovem costureira, a senhorita Eleanor Vance, desapareceu a caminho de uma entrega na cidade vizinha. Sua rota a levava pela estrada que margeava as terras dos Blackwood. Amigas relataram que Eleanor estava agitada nas semanas anteriores, reclamando de não conseguir dormir, de ouvir seu nome sendo chamado quando não havia ninguém por perto. Um padrão estava surgindo, uma trilha de migalhas de pão de vidas desfeitas que levava diretamente a esta casa. Cada história era um eco distante do que ele acabara de experimentar. Ele não era o primeiro. Ele encontrou um último recorte, de 1892. Era sobre a própria família Blackwood. Não um desaparecimento, mas um anúncio de que a família estava se retirando da vida social, citando a saúde frágil da senhora Blackwood. O artigo era vago, mas continha uma frase que fez o sangue de Elias gelar. Um vizinho, citado anonimamente, disse que a própria casa parecia estar doente, que se ouviam lamentos estranhos e que o Sr. Blackwood havia se tornado um recluso, obcecado com a voz da casa. Atrás dele, no canto mais escuro da biblioteca, um livro pesado despencou de uma prateleira alta. O baque surdo e pesado do volume atingindo o chão de madeira foi como um tiro no silêncio absoluto. Elias saltou, virando-se com a câmera em um movimento brusco. A lanterna iluminou a nuvem de poeira que subia do chão, dançando como fumaça espectral. O livro estava caído, com a lombada quebrada, aberto em uma página qualquer. Não havia corrente de ar. A prateleira estava estável. Não havia motivo para ele cair, a menos que tivesse sido empurrado. Ele engoliu em seco, o coração martelando descontroladamente. A sensação de ser observado retornou, 10 vezes mais forte. Não era mais passiva, era ativa, hostil. Era como se a casa estivesse ciente de sua descoberta, irritada por ele estar desenterrando seus segredos. Ele se forçou a se acalmar, a respiração sibilando em sua garganta. Apenas a gravidade. Um livro mal equilibrado por um século. É isso. A mentira era tão fina quanto as teias de aranha que pendiam do teto. Ele voltou sua atenção para a mesa, determinado a não se deixar intimidar. Mas a atmosfera havia mudado. O silêncio agora parecia carregado, uma pausa tensa antes de um ataque. Ele pegou um diário de capa de couro que estava sob a pilha de jornais. A capa estava fria e úmida ao toque. O nome Jonathan Blackwood estava gravado em letras douradas desbotadas. O Diário do Patriarca. Ele o abriu. As páginas estavam repletas de uma caligrafia apertada e cada vez mais errática. As primeiras entradas eram mundanas, negócios, o tempo, a família, mas gradualmente o tom mudou. Jonathan começou a escrever sobre os sussurros. No início, ele os descreveu como o vento nas árvores, mas depois admitiu que eram mais claros. Ele ouvia nomes de pessoas da cidade, nomes de seus ancestrais. Ele escreveu sobre uma teoria terrível, que a casa estava viva, construída sobre um solo que lembrava de todos que já haviam pisado nele, e que com o tempo ela aprendeu a falar, usando essas memórias como seu vocabulário. Ela fala com as vozes dos mortos, escreveu ele em uma passagem trêmula. Ela chama os vivos para se juntarem a eles. Ela se alimenta da atenção, da curiosidade, do medo.
Ela nos prende aqui, não com paredes, mas com promessas sussurradas e ecos de quem amamos. Elias sentiu sua boca ficar seca. Aquilo não era a divagação de um louco, era um manual de instruções para o horror que ele estava vivendo. Enquanto ele lia, absorto, um som cortou o ar. Um novo sussurro. Desta vez não era seu nome. Era mais fraco, mais distante, vindo do corredor do lado de fora da biblioteca. Arthur. O nome do lenhador desaparecido. A voz era diferente, mais áspera, como de um homem mais velho. Elias congelou, o diário aberto em suas mãos. Seus olhos se arregalaram. Era real. A casa estava falando, estava relembrando. Alguns segundos se passaram, um silêncio que zumbia em seus ouvidos. E então outro. Eleanor. Este era mais melodioso, feminino, mais carregado de uma tristeza infinita. Elias fechou o diário com um baque surdo. Ele se levantou, recuando da mesa. A casa não estava apenas assombrada. Era um gravador senciente de almas, tocando sua coleção de vozes perdidas. E ele estava no meio da plateia. Ele se afastou lentamente da mesa, movendo-se em direção à porta da biblioteca. Cada sombra parecia se contorcer, se alongar em sua visão periférica. A escuridão nos cantos da sala não era mais apenas a ausência de luz. Parecia uma substância, espessa e observadora. Ele podia sentir os olhos nela, os olhos dos Blackwood, de Arthur, de Eleanor, uma assembleia de fantasmas invisíveis, todos observando-o. O ar ficou ainda mais frio e ele podia ver sua própria respiração se condensando numa névoa pálida à sua frente. A porta da biblioteca, que ele havia deixado aberta, começou a se mover, lentamente, sem um som. A madeira velha não rangeu, as dobradiças enferrujadas não protestaram. Ela deslizou com uma suavidade antinatural, impulsionada por uma força invisível, fechando-se centímetro por centímetro, estreitando sua rota de fuga. Não, 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 não! Ele correu, os últimos metros parecendo uma eternidade, e agarrou a borda da porta antes que ela se fechasse completamente. A madeira estava gelada, vibrando com uma energia sutil. Ele a forçou a abrir novamente, o corpo tremendo de adrenalina e pavor. Ele não seria aprisionado ali. Ele tropeçou para fora, de volta ao corredor escuro, o coração batendo como um tambor de guerra em seu peito. Ele precisava sair. A curiosidade que o impulsionara havia se transformado em um instinto de sobrevivência puro e cru. A busca por respostas não valia sua sanidade ou sua vida. Ele se virou para correr em direção à escada, para a saída, para o mundo real lá fora. Mas enquanto ele se virava, um último sussurro flutuou pelo corredor, vindo não da biblioteca, nem de um dos quartos, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era diferente dos outros. Não era o nome de um estranho de um jornal velho, não era um eco de 100 anos atrás. Era uma voz que ele conhecia, uma voz que não deveria existir mais. A voz de uma memória, arrancada do lugar mais profundo e doloroso de sua alma, clara e inconfundível, uma melodia assombrosa de sua infância. Clara, o nome de sua irmã mais nova, que morrera de febre há 15 anos. O som o paralisou completamente, mais eficazmente do que qualquer porta se fechando ou livro caindo. Foi um golpe físico, roubando o ar de seus pulmões, transformando seus ossos em vidro. Como? Como aquela casa, aquela coisa, poderia saber aquele nome? Não estava em nenhum livro, em nenhum registro. Estava apenas dentro dele, em suas memórias, em sua dor. A casa não estava apenas lendo a história escrita em papel. Estava lendo ele. Estava vasculhando sua mente, puxando seus medos mais profundos, suas perdas mais preciosas e usando-as como uma arma. O explorador urbano, o cético, o documentarista, tudo isso se desfez naquele momento. Ele não era mais um observador, ele era parte da exposição. Uma nova aquisição para a coleção da casa. A cada nome sussurrado, uma nova camada de terror se desvendava.
e Elias sabia que o que o prendia ali não era apenas curiosidade, mas um destino sombrio. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.